Ok, Fernando, está nos ouvindo aí? Eu estou ouvindo aqui, isso está para todo mundo. Live no YouTube. O mundo inteiro está vendo o senhor. Fala, oi. Oi, mundo inteiro. Oi, pastora, tudo bem? Fernando, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Como é que vocês estão aí? Bem, sobrevivendo, né? Com a graça de Deus. Sobrevivendo. Não tá fácil nessa época, né? Mas é exatamente por isso que a gente vai bater um papo hoje aí sobre isso. Sobre essa ansiedade aí. Pastor Jonas, como é que tá o clima aí hoje? Hoje fez um calor durante o dia, está uma noite agradável. Tivemos uns dias anteriores meio frios, né? Frios, assim, para a gente, com muito calor, né? Mas... E agora a temperatura elevando um pouco mais, né? Tomara que permaneça esse sol, né? Porque o sol nos ajuda muito. É verdade. Da primavera. Lembro que o ano passado, quando nós fomos para aí, foi exatamente nesse dia, 21 de maio do ano passado, parece que nós estávamos saindo daí, isso mesmo, nós estávamos retornando para o Brasil. O ano passado, nesse mesmo dia de hoje, estávamos embarcando de volta para o Brasil. E hoje estamos aqui e falando com vocês aí, né? Com muita saudade. Esses dias estava vendo as fotos da nossa viagem aí, aquele período maravilhoso, com a estadia abençoada que tivemos aí, deu muitas saudades. E agora poder nós estar falando com vocês e nesse contato aí, né, pessoal, muito bom, viu? Um prazer todo nosso aqui, pastor. Ainda mais com a pastora aí do lado, né? Porque, afinal, a gente está vivendo esse tempo único. E eu tenho acompanhado os vídeos do senhor no YouTube, falando de diversos assuntos. Eu vejo que a igreja está bem ativa em ajudando todo mundo a poder pegar o seu dinheiro, mas também bem ativa sobre pensar sobre o fim dos tempos e cuidando das pessoas, né? Isso, é importante, nessa época, passarmos uma palavra que venha trazer essa orientação, porque é tudo novo isso que nós estamos vivendo, nunca vivemos, né? Então, nós temos aí meio século de existência, nunca passamos por isso, e muito menos a geração mais jovem, né? Então, nem imaginávamos, né? Nunca nem imaginávamos uma situação dessa. Então, nós temos que passar uma certa orientação, que venha trazer segurança, que venha trazer um alívio, né, naquela carga de ansiedade, preocupação, medo que está tomando conta das pessoas, né? Temos que alertar, mostrar o perigo que estamos vivendo, a situação difícil, mas, ao mesmo tempo, sempre dando aquele toque de esperança. E é difícil, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que nós temos que mostrar a gravidade da situação, mostrar também que há uma esperança, que há uma saída, que há uma solução, que não é para nos desesperarmos, né? Ao ponto de entrarmos em pânico, depressão, tudo isso mais, porque tudo isso também prejudica, né? Então, eu achei importante a gente tratar desse assunto, ansiedade em tempos de pandemia, porque a ansiedade, o medo, pânico, desespero, pode causar ainda males piores, né? Vai passar esse tempo da pandemia, com certeza, né? Nenhum mal dura para sempre, vai passar, mas as consequências que ficarão poderão ser para sempre da vida da pessoa, né? Uma marca na alma, nas emoções, no interior da pessoa, isso aí permanece durante anos, tempos e talvez até a vida toda. Então, ou não. Ou não, né?
Aí a psicóloga que eu trouxe aqui para nos ajudar, porque ela tem uma palavra muito mais esclarecedora, muito mais científica, né? E bíblica também, porque além de tudo é uma pastora, né? Então ela sempre dá uma cutucada, fala, não, você não pode falar isso, olha, não é bem assim, né? Porque eu vou mais pelo lado autodidata meu, o conhecimento que eu tenho, mas ela já tem um conhecimento mais completo, né? E ela sempre acaba dando os toques, não é assim, né? É por aqui. Senão acaba, em vez de ajudando a pessoa, acaba a esperança, né? Quando eu disse que esses males que ficam no interior da pessoa podem ficar para sempre, se a pessoa não tratar, se a pessoa não cuidar, se a pessoa não souber administrar, não tentar, enfim, cuidar, né? Eu sofri com a depressão, com a ansiedade, era mais ansiedade do que depressão, né? Porque tem uma diferença entre a depressão e a ansiedade, muita diferença. Uhum. O meu de ansiedade durou em mim 7 anos, dos 13 até os 20 anos. Muita ansiedade, preocupação, medo, pânico. E eu tive que suportar isso 7 anos na minha vida, porque eu não me abria, não falava com ninguém, escondia comigo mesmo aquela ansiedade, aquele temor que eu tinha no coração. Meu coração acho que batia direto, umas 150 por minutos. Direto. Meu coração era sempre acelerado. E eu procurava disfarçar, me conter, ficar calmo e não demonstrar para ninguém que eu estava com aquele problema, porque eu achava que eu estava com algum problema no coração. E não era problema físico. A pessoa fica assim, né? Eu só fui descobrir que não era problema físico quando, com 18 anos, eu fui fazer o exame médico do Exército. E aí o médico falou, eu me abri com o médico pela primeira vez em 7 anos, falei, olha, eu sinto isso, isso, isso. Reuniram lá uma junta de médicos, fizeram eletrocardiograma, chapa do tórax, um monte de exames, conversaram entre eles, ficaram analisando, olharam os exames, os resultados, conversaram entre eles, viram a minha ficha. Aí o médico chega para mim e diz assim, olha, o que você tem não é nenhum problema do coração, não é nenhum problema físico, não é problema respiratório, circular, cardiovascular, nada. O que você tem é uma síndrome, em outras palavras, você tem tensão, nervosismo, ansiedade, tá? Eu vou te passar um calmantezinho, é bem fraquinho, que pode tomar tranquilo, não vai ter problema. Eu lembro até hoje o nome do remédio, era um remédio chamado Tensil antidistônico, né? Aí ele falou o nome da doença, você tem distonia neurovegetativa. Aí eu fiquei, o que é isso? Mata? É grave? Distonia neurovegetativa? Falou, não, em outras palavras, você tem um sistema nervoso muito ativo, você é ansioso, você tem ansiedade, você tem aí uma inquietação. Aí pronto. Foi só eu saber do que era o meu problema para mim começar a já ficar bem. Eu já saí bem dali do consultório, não sei nem, eu tomei os remédios, tudo, mas não foi o remédio que me fez ficar bem. Eu já saí dali bem, eu falei, opa, é só isso? Porque só o medo, a ansiedade que eu estava de pensar, de saber que eu poderia ter um problema cardíaco, um problema mais grave, aquilo me causava mais medo, mais pânico. A ansiedade causava o pânico causava a ansiedade, ficava naquele círculo vicioso contínuo. A preocupação causava ansiedade, a ansiedade causava preocupação. Eu vivia numa turbulência interior muito grande, isso durou 7 anos. A pessoa, eu poderia ter acabado com isso em menos de um ano, era só enfrentar o problema, encarar o problema, e o médico fazia ali os exames, ele ia me diagnosticar, ia falar que eu não tinha nada, eu ia ficar tranquilo, esse problema ia acabar. O problema é que eu me calei. Então, a psicóloga que sabe que o tratamento é você se abrir, é você falar, é você conversar, você expor seus problemas, né? Não é verdade? Mas o que a psicóloga ou psicólogo faz quando a pessoa chega lá e está ansiosa? Você não vai conversar com a pessoa? Eu vou ouvi-la, né, para saber o que está acontecendo. Sim. E através da narração ali da pessoa, ela mesma vai se escutando, né, e vai refletindo e conhecendo, na verdade, ela mesma acaba achando
o caminho, né, os caminhos que ela está precisando ali para estar lidando com aquele sofrimento, né? Mas é através da fala, ela fala e escuta, né? O Fernando também é psicólogo, não é, Fernando? Você tem muita experiência e habilidade nessa área, né? O que você acha? A conversa com a pessoa já não traz um grande benefício? A pessoa se abrir, expor, falar do que ela está sentindo? Eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente verbaliza, a gente coloca isso numa dimensão, né? Enquanto está na nossa cabeça, parece que é o mundo todo, é algo muito grande. Eu não sei se vocês assistiram, tem um livro que é o segundo livro mais vendido na história, o primeiro livro depois da Bíblia, que é O Peregrino. E eu acho que nem todo mundo leu no Brasil, mas saiu um filme novo, infantil agora para as crianças, e eu fui ao cinema com as minhas crianças. E esse filme está no nosso canal aí do YouTube. É fantástico, vale a pena ir assistir aí no canal do pastor. E aí, no filme, é interessante porque tem uma hora que tem um gigante que pega o peregrino, leva o peregrino e coloca dentro de uma jaula. E esse gigante é o desespero. Só que o gigante, ele não pode matar o peregrino, ele não tem poder para matar o peregrino. Mas ele faz o quê? Ele vai lá dentro da jaula do peregrino e coloca um facão. No outro dia, ele vai lá e coloca um machado. Ele vai lá e coloca um revólver para ele atirar. Coloca tudo. E o desespero não pode matar o peregrino. Mas a ideia dele é que o peregrino se mate. E o peregrino está lá e ele começa a achar que não vai sair daquela situação, até que ele começa a verbalizar isso com o amigo que está preso com ele. E o amigo que está preso com ele se chama Esperança. E quando ele passa a crer que existe esperança, nasce uma chave da jaula. E ele pode abrir e sair de lá. E quando a pastora estava falando sobre essa verbalização, quando a gente verbaliza, a gente passa a entender da possibilidade que há algo maior do que isso, né? Que existe esperança para a gente sair. Então, eu acho esse filme fantástico. Acho que essa experiência tem me ajudado muito nessa história. De que o desespero, para mim, pode ser grande, mas, meu Deus, é pequenininho. A partir do momento que eu tenho esperança. Né, pastora? Como é que é? Se eu fosse o seu cliente, chegasse e contasse aí que no coronavírus tá difícil a minha situação. O que a senhora diria? Então, eu sigo além de eu seguir a Bíblia como regra de fé e prática, né? A gente usa a abordagem do pensamento. Se essa situação está muito grande, ela vai refletir nas minhas emoções, no meu comportamento. Então, eu levo sempre a pessoa a avaliar realmente se isso é verdade. Ela vai estar fazendo uma avaliação a ponto de levantar hipóteses, né? Hipóteses não, como que fala? Alternativas? Não é alternativa aqui. Agora fugiu Mas ela vai estar avaliando aquilo e vai ver se realmente essa situação que ela está vivenciando ali, que ela acha que é grande, é realmente grande mesmo, se realmente é isso mesmo e é dessa forma mesmo que ela está vendo, né? Agora me fugiu a palavra que a gente usa, a gente passa assim muitos exercícios, né, para a pessoa estar fazendo, se avaliando, né? Hoje eu conversando até com uma paciente, né, ela falou assim,
ai, a minha amiga falou que eu estou me tornando uma psicóloga. Aí eu falei, a ideia é essa, que você, né, aprenda a se avaliar e também, se avaliando, consiga lidar com essa situação sua de sofrimento, né? Então, o certo seria isso, você fazer essa balança, né? Colocar o que está ali te levando a estar tendo esse pensamento, né? De dificuldade, de peso, para que realmente você veja se isso que você está sentindo é real, se tem como confirmar, né? Essa hipótese, né? Que tá. Mas não é ainda essa palavra que a gente usa aqui. Não, mas eu entendo o que a senhora está dizendo, que é muito importante a gente colocar em perspectiva, né? Porque se a gente não coloca para fora, a gente vê como um gigante. E a partir do momento que a gente coloca para fora, a gente entende que é uma situação que nós conseguimos manobrar, né? Aqui em casa, no meio dessa crise, pastor, eu vou compartilhar com a senhora. Aqui em casa, a gente tem 3 crianças. Então, 3 crianças estudando em casa, e aqui na Inglaterra, a gente está sendo obrigado a ficar em casa. 3 crianças maravilhosas. Maravilhosas, né? São lindas, mas tendo que fazer trabalho, ficando já quase 2 meses dentro de casa, só Deus na causa. E essa semana, a gente colocou um dizer que é a oração da serenidade na nossa parede. Desculpa, gente, aqui às vezes a palavra sai em inglês aqui, eu fico pensando. Na nossa parede, diz assim: Senhor, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso, e sabedoria para saber a diferença. Porque a gente precisou parar essa semana. O mundo parece que a gente estava com esperança que isso ia ser uma coisa curta, que o tempo ia voltar, e aí, na verdade, nós tivemos que parar e fazer exatamente isso que a pastora falou. A gente começou a verbalizar, como esposo e esposa, quais eram as nossas frustrações, o que a gente estava esperando que acontecesse, como é que a gente ia lidar com as crianças, com as contas, né? Que eu acho que muita gente está preocupado com as contas nesse momento. E preocupado em viver. Dizem que lá na China o número de divórcios depois do isolamento aumentou, porque esposo e esposa não estão acostumados a viver juntos, estão acostumados a correr, se ver de noite, os filhos na cama e dormir. Então a gente realmente teve que parar essa semana e fazer isso, verbalizar. Né? Talvez o pessoal que está assistindo a gente tenha que pensar um pouco sobre isso aí, né? Sobre quem é o amigo que eu posso ligar, quem é a pessoa. E eu creio que tem um pessoal vendo aí no Brasil a gente, e tem a possibilidade de estar aí, né, em Guarujá, na igreja com vocês. Como é que está a igreja nesse momento no Brasil? Então, a igreja no Brasil, dependendo da região, algumas já estão se reunindo. Dependendo da região, também da decisão de cada pastor. Aqui, por exemplo, no Guarujá, nós já estamos nos reunindo há um mês, quase um mês. E com todas as restrições impostas pela saúde. Frequência de, no máximo, 30 pessoas, aliás, 30% dos membros, né? Distanciamento de 1,5 m a 2 de pessoa de cada cadeira. Higienização total, né? Mãos, sapatos ao entrar e tudo mais. Mas a gente tem percebido que, mesmo assim, ainda não chega, não atinge a capacidade de frequência de 30% das pessoas, porque muitas pessoas ainda têm medo, outras têm algumas restrições para vir se reunir, porque eu entendo, algumas fazem parte do grupo de risco, não querem se expor, tudo mais, né? Então,
eu estava até preocupado esses dias, não com a frequência em si, mas com a situação de cada pessoa, porque o que a gente tem percebido, o que você falou é uma verdade, não só na China, mas eu creio que aqui no Brasil também já foi confirmado isso, creio que na Inglaterra também deve haver esse problema, aumentarem muito os desentendimentos, brigas de casais e até números de divórcios, separações, com certeza. E uma coisa que a gente tem percebido também é que essa situação da pandemia, que a princípio nós pensávamos que ia trazer um reavivamento, um avivamento, renovação na vida das pessoas, porque as pessoas iriam buscar mais a Deus, infelizmente eu estou vendo o contrário, muitas já têm deixado de buscar a Deus, né? Porque é incrível, mas com todo esse tempo a mais que agora em época de pandemia as pessoas têm, algumas pessoas têm esse tempo a mais, são tantas coisas que a internet oferece, Netflix abrindo os canais, e opções, e as pessoas acabam, infelizmente, deixando de buscar a Deus. Muitas, por exemplo, você pega aí um dia que tem uma live com uma mensagem bíblica, uma live de uma igreja. Pode ver, a maior parte das lives tem pouquíssimos números de pessoas, um número muito baixo de pessoas ali acompanhando. Mas, se de repente tem um cantor sertanejo, um cantor aí de até funk ou qualquer outro estilo musical, aquela live vai estar muito cheia, concorrida, né? E eu não duvido nada, tenho até certeza que muitos evangélicos estão ali também, né? Assistindo, participando e gostando, né? Porque são muitos entretenimentos que tem nesse tempo de pandemia para as pessoas. Só que essas coisas, esses tipos de entretenimento, vão trazer uma certa satisfação, paz na pessoa naquele momento. Passou aquele momento, volta a tristeza, volta a melancolia, volta a depressão, volta a ansiedade. Diferente do que a pessoa está sendo abençoada e edificada por uma palavra que ela está ouvindo, assistindo. Essa palavra vai trazer um efeito duradouro na vida da pessoa por um tempo muito maior. E a pessoa vai ficar muito bem, diferente daquele efeito passageiro de um entretenimento qualquer. Então, essa palavra, se ouve hoje uma palavra sobre esperança, sobre fé, motivação, essa palavra vai ficar no teu coração todas as vezes que você estiver naquela situação, precisando daquele estímulo, você vai lembrar daquela palavra, isso vai trazer fé, isso vai trazer força para você continuar na caminhada. Então, por isso que é importante as pessoas, nesse momento, reservar esse tempo, ela tem muito mais tempo, reservar esse tempo para buscar a força, o refrigério, o sustento espiritual na palavra, que é a única que pode resolver nessa situação, né? Pastora, a gente está falando exatamente desse negócio aí no casamento. Que dica que a senhora dá para a gente? Entendi. A gente está falando sobre essa ansiedade no casamento. Que dica a senhora dá para a gente aí, para os esposos, para as esposas? Então, nós já tivemos, assim, grupo de casais aqui na igreja, né? E a maioria dos casais estavam muito com problema na área da comunicação. Inclusive, um dos casais que nós estivemos ali bem perto, procurando ajudá-los, né? Eles mesmo começaram a confirmar, né, que exatamente quando a esposa falava alguma coisa, o esposo devido à forma que a esposa expressava ou falava aquilo que ela queria ou que ela estava pedindo, ele se fechava para não atendê-la devido ao comportamento. Então, o ideal é os casais prestarem mais atenção naquilo que um quer do outro, né? Ajuda, a forma de falar, né? Porque eu acredito que você deve ter estudado sobre a habilidade social, né? Que não é o falar só sim, 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 para não ter um conflito, mas é saber como falar.
E aí entra a assertividade, né? O meio termo, né? Não ser agressivo, né? Ou como que é? Desinteressar, né? Em relação à comunicação do seu cônjuge, mas procurar entender aquilo que está sendo falado, para que não tenha esse conflito. Eu acredito que, devido a essa situação de estresse, né, em relação a tudo isso, como você falou, de conta para pagar, de toda essa segurança que tem que estar dando, né, para a sua casa, a responsabilidade e tudo, acaba acarretando muito estresse. E o estresse, você sabe que, né, a panela de pressão, né? Se não for assim controlado naquele momento, ele explode no momento que acaba tendo essa dificuldade de entender a pessoa, né? E aí o que acontece? Acontece uma batalha mental, né? É o cônjuge que fica de um lado ali, né? E também, né? Assim como o outro tem o direito de falar, de se expressar aquilo que ele está sentindo, também dar a oportunidade para que o outro fale e de uma forma que ambos, né, consiga se escutar, né? Então a gente entra muito naquela palavra, né? Há tempo de falar e tempo de se calar. Eu me lembro logo que eu me casei. Às vezes eu conversava algumas coisas com a minha sogra, né, em relação a essa fase de adaptação, né, assim, quando a gente casa, a gente entra na fase de se adaptar. Duas culturas que se encontram e que, né, uma quer prevalecer mais que a outra, mas que tem que ter o nível, né. E às vezes eu não entendia muito bem a cultura do meu esposo aqui, ele não entendia muito bem a minha cultura, e aí eu compartilhava para ela, não assim como uma fofoca, mas eu compartilhava para ela assim, que ela perguntava como vocês estão, assim, o casamento, tal. Aí eu falava assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender o Jonas, tal. E ela, naquela forma amável, né, dela, ela falava assim, ela não puxava sardinha para ela, não. E ela falava assim, olha, tem o tempo certo para falar e o tempo certo, né, para se calar. Então, você faz assim, ela falava, você faz assim, você ora, peça a Deus e ele vai te dar o tempo certo, o horário certo para você falar em relação a essa dificuldade que você está tendo. Aí eu seguia lá a orientação dela e realmente, ó, nós temos quase 30 anos, né? E sempre, né? E foi assim que a gente sobreviveu. E outra coisa, assim, que já que você perguntou, às vezes os casais têm muita dificuldade, assim, para se abaixar, um deles se abaixar para o outro passar, não pisar. Né? Eu vejo muito a historinha dos dois cordeirinhos, né? Um cordeiro, cabritinho, alguma coisa assim, e os dois vêm no lado oposto, né?
de uma ponte. Só que do outro lado era abismo e um deles tinha que se abaixar, né, para que o outro apenas passasse por cima, não pisasse, mas pulasse para o outro lado e cada um seguisse o seu caminho. E eu vejo que muitas vezes, devido ao orgulho, né, tanto do homem como da mulher, acaba tendo essa dificuldade para se calar, para deixar, né, passar, para dar um tempo, para depois conversar, e isso vai cada vez mais prejudicando o relacionamento. Ainda mais agora em tempo de confinamento, né, que tá ali os casais juntos, né? Nós temos conseguido, né, conciliar essa situação, porque aqui é o sobrado, ele trabalha lá embaixo, brincadeira. Mas a gente precisa parar e pensar. E outra coisa que eu me lembro também, a gente usa muito para o aconselhamento e até para falar nas sessões terapêuticas, né? Que a gente precisa também deixar o orgulho, né? Tirar esse orgulho a ponto de chegar e falar, olha, você está irritado, você não está bem, ou vice-versa, né? Nós vamos conversar depois, porque se você quer brigar, eu não quero brigar, né? Então, nós queremos uma comunicação, então nós vamos ter, mas no momento certo, a hora que você estiver mais calmo, ou vice-versa, nós vamos nos sentar e vamos tratar desse assunto, e se o outro continuar querendo brigar, futucar, agulhar, né? Você fala, me desculpe, mas eu vou me retirar. Não é para te ofender, eu estou virando as costas para você. É porque eu estou sentindo, né, que você quer continuar uma comunicação aqui que não vai dar certo. E eu não quero colocar, né, nenhum sentimento ou ser agressivo com você ou falar de uma forma errada com você. Então, nesse momento, eu ainda estou sentindo que não é o ideal para a gente estar conversando. Eu não vou me entender, eu não vou entender você e nem você vai me entender. Então, nós vamos ou parar um pouquinho, vamos parar, né, nesse momento para depois a gente voltar a estar conversando. Isso funciona. Né? Então, sempre procurar olhar essa área, né, da comunicação, ser assertivo, né? Procurar falar daquilo que está sentindo de uma forma não agressiva, né? Porque tem pessoas que é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E não é verdade, né? Nós temos o autocontrole, precisamos colocar em prática. Então, eu não sou assim, ou se eu fui criado assim, eu não quero morrer assim, eu quero mudar minha postura, né, e quero que meu casamento dê certo. Então, eu quero te respeitar e espero também que você me respeite e a gente, né, chega aí até os 40, se Deus quiser. E é assim que a gente, né, tem procurado, né, nós dois não somos perfeitos 100%, mas tem momentos que nós paramos e falamos assim, olha, eu não quero me estressar, eu estou cansada, ou ele está cansado, então eu não quero continuar essa conversa, ou olha, observa o que você está fazendo, eu não sei se você está reparando, mas você está me cutucando ou você está querendo me irritar, então presta atenção, porque eu não quero pecar nem contra você e nem contra Deus. Né? E a gente, né, mas... E depois brigar, e depois tem que pedir perdão, né? Então, é importante que a gente procure. Às vezes acontece, não discussão, né? Assim, de vizinho, ou às vezes a gente fala assim no pé da orelha, né? Mas é isso, para sobreviver... Né? Uma vez eu lembro que meu filho perguntou para a gente, né? Vocês não brigam, né? Eu nunca ouvi vocês brigando.
vocês não brigam, né? A gente fala, brigar, a gente não briga, mas às vezes a gente precisa de, né, um ou outro falar, vamos parar, vamos ver aí o que está acontecendo, porque do jeito que está indo, não vamos chegar a lugar nenhum. E assim. É muito bom ouvir isso, meu filho. Não, muito obrigado. Eu quero aprender, porque eu só tenho 15 anos, quase 15, tem que chegar aí onde vocês chegaram. E alguém aqui me perguntou assim, pastor, eu vou colocar para a senhora. Disse assim, será que essa situação de comunicação não está relacionada ao novo estado da mulher de ser mais independente? E o marido se cala para não arrumar confusão? Acho que às vezes eu não também, né? Às vezes ele se cala, mas é uma forma de punição, né? Ele, tipo, ignora, né? Então, ignorar o outro não quer dizer que ele está tentando trabalhar nessa situação, né? Não adianta, porque às vezes o marido, ele vai ignorando, né? Você pergunta, né? E isso não vai resolver problema nenhum. Isso só vai, para mim, é uma panela de pressão que está ali só aguentando. E depois surta, né? Então, o ideal para não surtar é ir resolvendo, né? É ir resolvendo, como diz, pelas beiradas, né? Mas vai resolvendo a situação, né? Ou falando daquilo que está dentro, que ele... Né, o que eu vejo é que tem muitos maridos que vai só engolindo. Engolindo, eu lembro de um tio, que hoje é até falecido, e lembro que ele escutava, até o ponto de um dia ele ter surtado, né? Estourou, explodiu, e mandou minha tia lá para aquele lugar. Então, o ideal, você vê, o ideal é não ignorar. É falar no tempo certo, na hora certa. Ó, bem, aquela hora eu estava estressada, eu cansei, eu estava cansada. E nem quando ele chegava do trabalho, né? Eu ficava perguntando assim para ele, você tá com raiva? Eu fiz alguma coisa de errado? Aí ele falava assim, não, você não me fez nada de errado. Aquilo lá, para mim, assim, não, você já me... Aí eu começava a chorar. Aí... Um dia eu conversando com a minha sogra, ela falou assim, por que eu conversava com a minha sogra? Porque na época eu morava mais perto dela, né? E minha mãe morava bem longe, senão... Aí eu conversando com ela, ela falou, olha, sabe o que é? É que às vezes os homens, eles chegam com fome. Ele já tinha almoçado? Ele estava descansado? Né? Aí eu falava, tá. Então, quando ele chegava do trabalho, eu já sabia que ele estava cansado e com fome. Então, o que eu fazia? Ele dava o almoço, a janta, né? E depois que ele descansava, tá? A gente conversava. E às vezes eu falava ali das coisas que também tinham me entristecido. Ah, aquele dia você falou... O marido está com a cara amarrada, para mim, ou é fome ou é cansaço. Então, né? Não que eu fique, né? Mas eu evito, né, um conflito, porque às vezes tá ali, né, a pulguinha, né? Ah, ele tá assim, né? E você tá querendo uma briguinha, então fica, né, cutucando. Então, não tá legal, tá? Eu pergunto alguma coisa, eu vejo que ele já tá assim meio estressadinho, irritadinho, eu fico na minha, eu não fico, né, colocando coisa assim para ter motivo para briga, não. Eu fico, tá bom, não tá bem, eu não vou ficar, né, mas ainda mais que a gente mora em Sobrado, né? Imagina uma mulher enfurecida. Não, é muito interessante isso, porque a mulher sabe, né? Acho que uma das coisas que nós precisamos aprender nesse tempo
adaptar ao novo tempo, né? Meio que a gente voltou a ser namorado, ficamos mais tempo junto, né? Aquela época que tá mais juntinho, que sai juntinho, e a gente precisa viver, adaptar esse novo tempo, né? Que a gente acostumou com a correria de chegar em casa, dizer, meu dia foi bom, como é que estão as crianças, vão dormir porque amanhã começa outro dia. E a gente está tendo a oportunidade única de viver, né? Só que isso causa um estresse, como a pastora estava falando. E aí você fica sem saber o que fazer. E aqui em casa, só para compartilhar, bem baseado nisso que a pastora falou, a gente às vezes cria o isolamento, a gente fala, vamos se isolar do isolamento. Então. Ou seja, vamos dar um tempo para cada um. Então, a gente criou algumas estações aqui em casa, em diferentes quartos. Então, esse aqui é o meu quarto, que é o meu escritório. No nosso quarto, a gente colocou a mesa, que a Andréia pode ficar lá. E agora criamos uma mesa para as crianças poderem, no momento de estar chateado, poder gastar um tempo sozinho, um tempo de reflexão, porque acaba sendo muito em cima, né? E a gente precisa ter essa liberdade e esse tempo de renovação, né? Entre a gente mesmo. Então, eu não sei porque a pastora está multi aí, mas a gente vai... Aí, é bom escutá-los aí, deu certo. Pastor, a gente já está há uns 40 minutos batendo um papo aqui, tem um pessoal escrevendo aqui, como o senhor viu aí, mas a igreja aí está aberta, a igreja aí está ativa. O senhor também tem alguns livros que o senhor escreveu, tem alguns deles aí para mostrar para a gente? Sim. Aqui os cultos estão sendo feitos aos domingos, dois cultos, 2 reuniões presenciais e online também, às 10 da manhã e às 19 horas, né? Tenho aqui esse primeiro livro, que é o Siga em Frente e em Frente, né? Um livro escrito quando eu tive aquela experiência de ter quebrado o calcanhar, ficado 3 meses de molho. Aí Deus inspirou com 20 mensagens devocionais, trazendo fé, esperança, motivação. E tem sido bom, tem abençoado muitas pessoas. O segundo, a Bíblia e o Direito. Foi o meu tema de TCC na Faculdade de Direito, né? E, por sinal, ganhei 10. Honrei e glorifiquei o nome do Senhor Jesus, trazendo um TCC com tema bíblico, a Bíblia e o Direito, defendendo que todas as leis que nós temos hoje no mundo ocidental surgiram da Bíblia. A Bíblia é a fonte, as Escrituras Sagradas são a fonte de toda a lei utilizada no direito ocidental hoje. Então, fico feliz. E está saindo o terceiro agora, que por conta da pandemia também está atrasando aí na gráfica, mas está chegando aí o terceiro livro, que são 21 dias para transformar a sua vida. Então, estamos nessa... Tinha que ser 40 dias. Né? O tema é ansiedade, e eu estou numa ansiedade, esperando esse livro chegar da gráfica, 2 meses não chega, né? Então, mas vai chegar. Falta pouquinho só, quanto tempo a gente tem ainda nessa live? O tempo que quiser, mas em termos de 50 minutos, é o tempo. A gente tem aí mais um tempinho ainda, mais uns 5 minutos. Então, é o suficiente. Eu queria só dar uma complementada aqui na Bíblia, porque Augusto Cury escreveu um livro assim, Jesus Cristo, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior psicólogo que já existiu, né? Então, ele foi muito feliz nesse tema desse livro, porque realmente, quando a Sandra estava fazendo o curso de psicologia na faculdade, que ela contava aquelas coisas que ela estava aprendendo, eu falei, olha só que legal, tudo isso aí tem na Bíblia. Então, a Bíblia, ela é não só a fonte das leis do direito, mas ela é também a fonte de toda a sabedoria em todas as áreas da vida humana. Todas as áreas da ciência, da sabedoria, tem a fonte na Bíblia. A Bíblia é o livro da sabedoria. E como a psicologia, ela está toda fundamentada, a linha da psicologia, que realmente é boa, uma linha correta, ela está toda fundamentada na Bíblia. É bom você conectar o carregador.
Deixa eu conectar o carregador aqui, senão a bateria está indo para o beleléu. Então, a Bíblia toda, toda a psicologia... Pronto, deixa eu só carregar aqui. Fazer ao vivo, né? Ao vivo E é aí, assim, a né? gente Agora tá eu não vendo sei o como é que quadro sai aí daqui. muito bem. E aí, a gente tá vendo... Meteu aqui as coisas, peraí, deixa eu ver como é que inverte aqui. Que provavelmente foi pintado pela pastora Sandra. Pronto, voltamos. Então, concluindo. Aí, agora, como a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria humana, nós temos aqui palavras do Senhor Jesus Cristo que nos ensinam, que nos ajudam como vencer a ansiedade. Então, no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele diz assim... Bom, vamos ver se o pastor Jonas volta aí, que a gente estava nesses minutos finais, ele tinha uma mensagem para falar para a gente. E eu queria dizer para vocês aí que, né, em termos da gente estar falando sobre ansiedade, coisa mental, que o pastor Jonas está com o YouTube dele dentro do aplicativo Ministério Metanoia, e o Ministério Metanoia também tem essa missão de ter a mentalidade metanoia, que é metanoia transformação. Então, nós vamos estar sempre falando da mente aí. E, então, se você quer saber mais sobre a mente, vai lá no seu aplicativo, sua loja de aplicativo, e faz o download aí. A gente está esperando para ver se o pastor Jonas volta. Eu acho que caiu realmente. Então, se não der para a gente voltar em 2 minutos, acho que a gente vai terminar a live. Mas sobre o aprendizado, a gente aprender a viver todos os dias. A Bíblia tem um versículo que diz, em Salmo 118, versículo 24, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos-nos nele. Então, não é fácil a gente se alegrar e viver num momento como esse, mas é possível. E dica para isso está aqui nesse livro. Se não for agora, quando será? Vivendo o momento e alcançando a felicidade. Então, se você for no website, for no site da editora Fôlego, você pode ter esse livro que fala sobre viver o momento. E a gente está aprendendo a viver cada dia nesse momento, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo. O pastor Jonas estava finalizando, que como Jesus é o maior de todos os psicólogos e como ele cuida de nós em momentos como esse. Eu queria dizer para você que ele vai cuidar de você, que ele é o Deus da esperança, que ele é o Deus que coloca data nas coisas ruins para vencer nossa vida, para que depois disso a gente possa receber. Então, se o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, eles entraram na Terra Prometida. E podia ter sido só uma semana. Esse coronavírus vai passar, essas situações que nós estamos vivendo vão passar, mas a bênção de Deus, ela vai vir e ela é permanente. E tem uma música muito famosa no momento que chama Blessings, Bênçãos, que está no mundo todo e fala da bênção de geração em geração em geração. Então, é extremamente importante que você receba essa bênção, que você entenda o que Deus tem para você, para que você viva isso. Né? Que essa ansiedade, então, entregue aos pés da cruz, possa se tornar esperança, esperança de dias melhores, esperança de que Deus tem um plano para você e a certeza de que Ele caminha ao seu lado. Não sei se o pastor Jonas vai conseguir voltar, a gente vai esperar mais um minuto aí. Então, se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber como guerrear na sua mente, se você quer saber como ganhar essa batalha espiritual, essa batalha mental todos os dias, como você pode fazer com que ela seja uma ferramenta no seu casamento, uma ferramenta na sua criação dos seus filhos, no seu relacionamento no trabalho, você tem que aprender mais sobre isso. Esse livro que o pastor Jonas vai lançar aí de 21 dias é uma ferramenta, e lá no aplicativo Metanoia, Ministério Metanoia, você também vai estar vendo um monte de coisa disso.
Tá bom? A gente vai encerrar a live, agradecer ao pastor Jonas aqui, e a gente volta uma outra hora com ele para falarmos sobre isso. Deus abençoe grandemente. Obrigado por todo mundo que ficou aí até agora. Obrigado pelos comentários. Foi muita bênção. Foi muita bênção reaprender aqui como Deus tem cuidado de nós e como Deus tem cuidado da nossa família. Deus abençoe grandemente e que você tenha uma boa noite, uma noite de descanso. A certeza de que Ele está com você e que o problema que parece grande para você, para Ele, é apenas um grão de areia. Um abraço e a gente vai conectar com o pastor Jonas e voltamos uma outra hora. Deus abençoe. Até mais.